Amén. Paz de Dios a todos. Buenas Deus noches. abençoe todos. Boa noite. No sé cuántos pudieron estar en la mañana. Não sei quantos estiveram aqui hoje pela manhã. ¿Cuántos estuvieron? Quantos estiveram? Wow. Como somos muchos más esta noche, Como somos mais nessa noite, vamos a repasar algunos principios de lo que estuvimos viendo. vamos repassar alguns princípios daquilo que nós estivemos vendo. Lo vamos a hacer de una forma rápida Vamos fazer de uma forma rápida, para que usted pueda tomar notas. para que você possa ir anotar. Estuvimos hablando acerca de la honra. Estivemos falando sobre a honra, La honra como una naturaleza divina en nosotros los hombres. a honra como uma natureza divina em nós como Nosotros homens. como hombres. La naturaleza de Dios en la iglesia. A natureza de Deus na igreja. Entonces, vimos que la honra tiene que ver con una naturaleza espiritual. Então nós vimos aí que a honra tem a ver com uma natureza espiritual. La honra no puede ser emocional, A honra não pode ser emocional, porque si es emocional depende del estado de ánimo. porque se ela for emocional, vai depender do seu estado de ânimo. La honra debe ser espiritual, A honra deve ser espiritual, porque depende del espíritu. porque depende do espírito. Si usted está conectado a Dios, Se você está conectado a Deus, la Biblia dice que el que se une a Dios, a Bíblia diz que aquele que se une a Deus un espíritu es con él. é um espírito só com Ele. Entonces somos un espíritu con Dios Então somos um espírito com Deus y manifestamos su naturaleza, e manifestamos a sua natureza. manifestamos su espíritu. Manifestamos o seu espírito. ¿Cuántos están comprendiendo eso? Quantos estão entendendo isso? Entonces vimos que la honra está por encima del dinero. Então nós vemos que a honra está sobre o dinheiro. Antes de que existiera el dinero, existía la honra. Antes que o dinheiro existisse, a honra já existia. Porque honra no tiene que ver solamente con finanzas, Porque honra não tem a ver somente com as finanças, sino que tiene que ver con obediencia, mas tem a ver com obediência, tiene que ver con respeto, tem a ver com respeito, tiene que ver con temor, tem a ver com temor, con reverencia. com reverência. La falta de honra A falta de honra hizo que Satanás fuera sacado del monte de Dios. fez com que Satanás fosse tirado da presença de Deus. Y como lo dije hoy en la mañana, E como eu disse hoje pela manhã, Satanás no fue sacado porque no trajera diezmos. Satanás não foi retirado da presença de Deus porque ele não entregava o dízimo. Él no fue sacado del monte porque no trajera ofrenda. Ele não foi tirado de lá porque não trouxe oferta. Él fue sacado del monte de Dios porque no manifestó honra. Ele foi tirado do monte de Deus porque ele não manifestou honra. Porque honra es más que dinero. Porque honra é maior do que dinheiro. Yo puedo dar mi dinero Eu posso dar o meu dinheiro y no tener un espíritu de honra. e não ter um espírito de honra. Honra es más profundo. Honra é mais profundo. Entonces vimos que el primer pecado de la humanidad, Então nós vimos que o primeiro pecado da humanidade, tanto en Adán como en Eva, tanto em Adão como em Eva, fue manifestar deshonra. foi manifestar desonra. Esa deshonra se manifestó en desobediencia. E essa desonra se manifestou através da desobediência. Entonces, antes de que Adán y Eva pecaran, Então, antes que Adão e Eva pecassem, existía la honra. existia já a honra. Antes de que Satanás fuera sacado del monte, Antes que Satanás fosse tirado do monte, existía la honra. já existia a honra. Cuando Dios establece la ley, Quando Deus estabelece a lei, la idea de Dios no fue imponer honra, a ideia de Deus não era impor a honra, sino que la idea de Dios era recuperar la honra. mas a ideia de Deus era recuperar a honra. Porque la honra fue perdida por el primer Adán. Porque a honra havia sido perdida pelo primeiro Adão.
Entonces Dios estableció la ley Então Deus estabeleceu a lei para recuperar la naturaleza de honra para recuperar a natureza de honra en el pueblo. no povo. Entonces las leyes le piden al pueblo. Então as leis pedem ao povo. Y todo eso que Dios le pide al pueblo E tudo isso que Deus pede ao povo era para manifestar la naturaleza de honra que se había perdido. era para manifestar a natureza de honra que se tinha perdido. ¿Cuántos están entendiendo? Quantos estão entendendo? Entonces cuando hablamos de honra, Então, quando nós falamos sobre honra, tenemos que ir antes de la ley. precisamos falar antes da lei. Tenemos que ir antes de Adán y Eva. Temos que ir antes de Adão e Eva, Porque la honra nace en Dios. porque a honra nasce em Deus. La honra es lo que sostiene la Trinidad de Dios. A honra é o que sustenta a trindade de Deus. El Padre honra al Hijo. O Pai honra o Filho, El Hijo honra al Padre. o Filho honra o Pai, Y el Espíritu honra al Hijo y al Padre. e o Espírito honra ao Filho e ao Pai. Y los tres son uno. E os três são um. Jesucristo dijo, Jesus Cristo disse: yo no tengo demonio. Eu não tenho demônio, Yo honro a mi Padre eu honro o meu Pai, y ustedes me deshonran a mí. e vocês me desonram a mim. Note usted esto. Cuando la gente ve a Jesucristo, Pensem isso, quando as pessoas olham para Cristo, estaban todos llenos de religiosidad. eles estavam naquele momento cheios de religiosidade. Jesucristo estaba sacando los demonios. Jesus estava expulsando os demônios. Ellos decían, lo hace por el dedo de Belcebú. E eles diziam: você faz isso por Belzebu. Él tiene un demonio. Ele tem um demônio. Los religiosos decían, Jesús está loco. Os religiosos diziam: Jesus está louco. Y muchas veces lo acusaron a él E muitas vezes acusaram a de ele que estaba endemoniado. de que ele estava endemoniado. Y él les dijo, E ele lhes disse: yo no tengo demonio, eu não tenho demônio, sino que yo honro a mi Padre. mas eu honro o meu Pai. Y ustedes me deshonran a mí. E vocês me desonram a mim. La honra es una revelación. A honra é uma revelação. Se te revela una naturaleza espiritual. É quando se revela a você uma natureza espiritual. Cuando se revela esa naturaleza, Quando essa natureza se revela, usted comienza a practicar honra. você começa a praticar a honra. Porque la honra es una vida. Porque a honra é uma vida, La vida de Cristo. a vida de Cristo. Aquellos que honran manifiestan la vida de Cristo. Aqueles que honram estão manifestando a vida de Cristo. Pero muchos que manifiestan la vida de Cristo en Mas honra muitos que manifestam a vida de Cristo em honra van a ser estimados como endemoniados. vão ser acusados como endemoniados. La gente va a decir que están locos, As pessoas vão dizer que estão loucos, que están confundidos. que estão confusos. Era lo que decían de Jesús los religiosos. Era o que eles diziam acerca de Jesus, os religiosos. Este hombre tiene un demonio. Esse homem está com um demônio. Todo esto lo compartimos en la mañana. Tudo isso nós compartilhamos hoje pela manhã. Vimos los pasajes bíblicos. Vimos as passagens bíblicas. Los que estuvieron pueden dar testimonio. Os que estiveram aqui podem dar testemunho. Entonces vamos a continuar. Então nós vamos continuar. La naturaleza de honra A natureza de honra hace que la Trinidad de Dios esté unida. faz com que a trindade de Deus esteja unida. Porque la Biblia dice que los tres son uno. Porque a Bíblia diz que os três são um. Jesús dijo, yo honro a mi Padre. Jesus disse: eu honro meu Pai. Y él dijo, si alguno me sigue, E ele disse: se alguém me seguir, donde yo estoy, onde eu estiver, él va a estar conmigo. ele vai estar comigo. Y si alguno me sirviere, E se alguém me servir, donde yo estoy estará mi servidor. onde eu estiver, estará me servindo. Y si ustedes me sirven, E se vocês me servem, mi Padre les honrará. meu Pai os honrará.
Eso también lo leímos en la escritura. E isso também nós lemos aqui na Escritura. Dios es un Dios de honra. Deus é um Deus de honra. Si usted honra a Cristo, Se você honra a Cristo, Dios le honra a usted. Deus honrará você. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Entonces el Hijo honra al Padre, Então o Filho honra o el Pai, Padre honra al Hijo, o Pai honra o Filho, y Jesucristo dijo esto del Espíritu. e Jesus disse isso do Espírito. Él me glorificará a mí, Ele me glorificará a mim, porque tomará de lo mío porque Ele tomará de mim, y os lo hará saber a ustedes. e Ele fará com que vocês saibam. El Espíritu Santo, O Espírito Santo, dice la Escritura, diz a Escritura, no habla por su propia cuenta. não fala por sua própria conta. Él habla todo lo que escucha decir al Padre, Ele fala tudo o que escuta do Pai, todo lo que escucha decir al Hijo, tudo o que escuta Jesus dizer. porque el Espíritu Santo es un espíritu de honra. Porque o Espírito Santo é um espírito de honra. El Espíritu Santo está sujeto al gobierno de Dios. O Espírito Santo está sujeito ao governo de Deus. Entonces Jesús dice, Então Jesus disse: el Espíritu que ustedes van a recibir o Espírito que vocês vão receber, me va a glorificar a mí, ele vai glorificar a mim, porque va a tomar de lo mío porque ele vai tomar de mim y se los va a dar a ustedes. e vai dar para vocês. Entonces el Espíritu Então o Espírito es un espíritu de honra. é um espírito de honra. Y dice el apóstol y profeta Juan, E o apóstolo e profeta João disse: 3 son 3 são los que dan testimonio os que dão testemunho en el cielo: no céu: el Padre, o Pai, el Verbo o Verbo y el Espíritu. e o Espírito. Y estos 3 coinciden. E estes 3 coincidem. Y estos 3 son uno. E estes 3 são um. 3 testimonios 3 testemunhos para un solo espíritu, para um só Espírito, para un solo Dios. para um só Deus. La Trinidad A Trindade está unida está unida por la naturaleza de la honra. pela natureza da honra. Si usted logra entender esto, Se você conseguir entender isso, usted se va a dar cuenta, você vai se dar conta, usted va a percibir você vai perceber que las divisiones que as divisões dentro de lo que representa al cuerpo de Cristo dentro daquilo que representa o corpo de Cristo es por falta de honra. é por falta de honra. Jamás podremos ser uno Jamais poderemos ser um sin la naturaleza de honra. sem a natureza de honra. Yo no puedo estar unido a algo que no honro. Eu não posso estar unida a algo que eu não honro. Porque la unidad de un Dios trino Porque a unidade de um Deus trino es mediante la honra. é mediante a honra. Los 3 son uno. Jamás va a hablar mal del Hijo. O Espírito Santo jamais vai falar mal do Filho. El Hijo jamás va a hablar mal del Padre. O Filho jamais falará mal do seu Pai. Porque los 3 son uno. Porque os 3 são um. Tienen un mismo sentir, Tem o mesmo sentimento, un mismo enfoque, o mesmo foco, una misma visión, uma mesma visão, una misma genética. uma mesma genética. Por eso el que se une a Dios, Por isso, aquele que se une com Deus un espíritu es con Él. é um espírito com Ele. La honra hace A honra faz que yo pueda estar unido a Dios. com que eu esteja unida a Deus. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? Entonces la honra no puede ser almática, Então a honra não pode ser almática. debe ser espiritual. Ela deve ser espiritual. No depende de que si estoy bien o estoy mal. Não depende se eu estou bem ou se eu estou mal. Si tengo ganas de obedecer o no tengo ganas de obedecer. Se tenho vontade de obedecer ou não tenho vontade de obedecer. La honra te sujeta a un gobierno. A honra é sujeita a um governo. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido,
ellos manifestaron deshonra Eles manifestaram desonra, porque desobedecieron porque desobedeceram a la orden de Dios. a ordem de Deus, Comieron del conocimiento, comeram do conhecimento, comieron de la ciencia, comeram da ciência, el árbol del conocimiento. da árvore do conhecimento. Eso significa E isso significa que cuando el ser humano que quando o ser humano se hace independiente de Dios, ele se torna independente de Deus, se hacen autónomos del cuerpo, ele se faz autônomo do corpo, como que pueden vivir separados de Cristo, que es la cabeza. como se pudesse viver separado de Cristo, que é a cabeça. Comen conocimiento, Comem conhecimento, comen ciencia comem ciência y deshonran al árbol de la vida. e desonram a árvore da vida, Porque el árbol de la vida es Cristo. porque a árvore da vida é Cristo. Entonces, en el jardín, Então, lá no jardim, en el huerto, no Éden, Adán y Eva comen del árbol del conocimiento Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento, y no comieron del árbol de la vida. não comeram da árvore da vida. A partir de allí A partir dali, se pervirtió toda la humanidad. se perverteu toda a humanidade. La Biblia dice, A Bíblia diz: por un hombre por um homem entró la muerte entrou a morte a toda la humanidad, a toda a humanidade, por cuanto todos pecaron. porquanto todos pecaram. Entonces la deshonra Então, a desonra trajo maldición sobre la tierra, trouxe maldição sobre a terra, trajo enfermedades, trouxe doenças, hechicerías, feitiçarias, Idolatrias. idolatrias, muerte. mortes. El imperio de la muerte estableció su gobierno. O império da morte estabeleceu o seu governo. Entonces la escritura dice E a Escritura então diz que Jesucristo, que Jesus Cristo, por medio de la muerte, através da morte, venció venceu al que tenía el imperio de la muerte, aquele que tinha o império da morte, que es el diablo. que é o diabo. Por medio de la muerte, Por meio da morte, venció al que tenía el imperio de la muerte. venceu aquele que tinha o império da morte. Liberó a los que estaban esclavos del temor. Libertou aqueles que estavam escravos do medo. Descendió a los lugares bajos de la tierra Desceu até os lugares mais baixos da terra y desató a los espíritus encarcelados, e libertou os espíritos encarcerados. aún los que estaban de la época de Noé. Até aqueles que estavam desde a época de Noé. ¿Cuántos saben que eso está escrito? Quantos sabem que isso está escrito? Amén. Entonces la honra va más allá, Então a honra vai além, mucho más allá de la ley, além da lei, mucho más allá del dinero. muito além do dinheiro. La honra es una naturaleza de Dios en nosotros. A honra é uma natureza de Deus em nós. Es interesante E é interessante que usted pueda ver que você possa ver que somos la iglesia, que somos a igreja, una iglesia establecida, uma igreja estabelecida, victoriosa, vitoriosa, que ha sido provista que foi provista, de todo. La Biblia dice esto, que foi provista de tudo. A Bíblia diz isso. dice esto. Si Él nos dio al Hijo, Se Ele nos deu o Filho, ¿cómo no nos dará con el Hijo como não vai nos dar com o Filho todas las cosas? todas as coisas? Hable con su hermano que está a su lado. Diga para o seu irmão que está ao seu lado. Si Dios nos dio al Hijo, Se Deus nos deu o Filho, también nos dio todas las cosas. também nos deu todas as coisas. Vamos, dígaselo otra vez. Si Él Diga. nos dio al Hijo, Outra vez, se Ele nos deu o Filho, también nos dio todas las cosas. também nos deu todas as coisas.
Cuando la Biblia dice eso, Quando a Bíblia diz isso, nos hace entender ela nos faz entender que usted y yo somos una generación que você e eu somos uma geração que está establecida después de la cruz. que foi estabelecida depois da cruz. Antes de la cruz, Antes da cruz, la naturaleza era de deshonra. a natureza era de desonra. Después de la cruz, Depois da cruz, Cristo, Cristo, el Hijo de honra, o Filho da honra, ahora está viviendo dentro de nosotros. agora vive dentro de nós. Antes de la cruz, Antes da cruz, Adán no Adão tenía honra. não tinha honra. Por eso se manifestaba la desobediencia. Por isso se manifestava a desobediência. Por eso vino la ley, Por isso veio a lei, para recuperar la honra para recuperar a honra que se había perdido. que tínhamos perdido. Pero ningún hombre pudo cumplir toda la ley. Mas nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei. Entonces vino el Hijo, Então veio o Filho, cumplió toda la ley, cumpriu toda a lei, clavó el acta de decretos en la cruz, clavó el acta de decretos que eran contrarios, ele cravou na cruz todos os decretos que eram contrários, los decretos de la ley, os decretos da lei, porque aquel que no cumplía la ley porque aquele que não cumpria a lei estaba bajo maldición. estava debaixo de maldição. Él se llevó las maldiciones Ele levou as maldições, porque él cumplió toda la ley porque ele sim cumpriu toda a lei y manifestó la honra, e manifestou a honra, recuperó la honra recuperou a honra y reconcilió la humanidad con Dios. e reconciliou a humanidade com Deus. Ahora usted puede estar delante de Dios Agora você pode ficar diante de Deus y puede unirse a Dios e pode se unir a Deus, porque el Hijo de honra vive en usted. porque o Filho do Homem habita em você. Aleluya. Aleluia. Entonces vea usted cómo sucede esto. Então veja como isso acontece. Necesito que venga algún Eu colaborador. preciso de alguém aqui para Marcelino. Más un. Más un. mais um. Mais um. A ver, ¿quién más? Mais um ajudante aqui, gente. Más un. Mais um. A chance de se recuperar aí. Ok. Ok. Bien. Que se separen un poquito. Separe-se um pouco. Esto lo voy a hacer gráfico E eu vou fazer aqui um gráfico, porque se tiene que entender dónde usted está posicionado. porque vocês precisam entender onde vocês estão posicionados. Cuando el Señor me mostró esto, Quando o Senhor me mostrou isso, me ayudó mucho a mí entenderlo. me ajudou muito para que eu pudesse entender. El apóstol lo vio en O Curitiba apóstolo viu isso em Curitiba y vio la reacción de la gente, cómo podemos entender e viu a reação das pessoas, como fica mais fácil entender. dónde estamos posicionados. Onde estamos posicionados? Somos la iglesia. Somos a igreja. Amén. Amém? Dígale a que está al lado suyo, somos la iglesia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, somos a igreja. Amén. Dígale, vivimos después de la cruz. Diga para eles, vivos depois da cruz. Eso. Estamos en la gracia. Estamos na graça. Vamos, dígaselo otra vez. Diga para ele assim, estamos na graça. Amén. Amém. Somos una generación después de la cruz. Somos a geração depois da cruz. Amén. Y vivimos en la gracia. E vivemos na graça. Entonces, vamos a hablar de el árbol del conocimiento. Então vamos falar aqui primeiro da árvore do conhecimento. Árbol del conocimiento. Árvore do conhecimento. Y aquí vamos a hablar de la cruz de E Cristo. aqui vamos falar da cruz de Cristo. Y aquí vamos a hablar de el árbol de la vida. E aqui vamos falar da árvore da vida. Porque dice en Apocalipsis, Porque em Apocalipse diz al que venciere, que ao que vencer, yo le daré de comer eu o darei de comer del árbol de la vida. da árvore da vida. Y el árbol de la vida es Cristo. E a árvore da vida é Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém?
Si usted vive después de la cruz, Se você vive depois da cruz, usted come del árbol de la vida. você come da árvore da vida. Su alimento es Cristo. Seu alimento é Cristo. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Porque antes de la cruz, Porque antes da cruz, ¿cuál es más allá? faz assim com o braço. Más. Antes de la cruz, Antes da cruz, había un periodo de humanidad. tinha um período de humanidade. Usted imagínese entre este árbol y la cruz, Você imagina que entre essa árvore e a cruz, muchas generaciones, muitas gerações houveram. muchas familias, Muitas famílias, mucha gente. muita gente. Y entre el árbol del conocimiento E entre a árvore do conhecimento y la cruz, e a cruz, hubieron periodos de sombras y simbologías proféticas. houveram períodos de sombras e de simbologias proféticas. Esas sombras y simbologías proféticas Essas sombras e simbologias proféticas tenían que hablar de Cristo, tinham que falar de Cristo, tenían que hablar del árbol de la vida. tinham que falar da árvore da vida. Y para que se manifestara el árbol de la vida, E para que a árvore da vida se manifestasse, tenía que haber muerte, tinha que haver morte. tenía que haber derramamiento de sangre. Precisava que houvesse derramamento de sangue. El primer Adán pecó en este árbol O primeiro Adão pecou com essa árvore. y toda la generación fue contaminada. E todas as gerações foram contaminadas. Los hijos de los hijos de los hijos Os de los filhos hijos. dos filhos dos filhos dos filhos. Entonces dice la escritura, Então a Bíblia diz: por un hombre por um homem entró la muerte entrou a morte y entró el pecado e entrou o pecado a toda la humanidad. em toda a humanidade. Cuando vino Jesucristo, Quando veio Cristo, la Biblia dice, a Bíblia diz: por un hombre por um homem entró la vida entrou a vida y la justificación e a justificação a toda la humanidad. a toda a humanidade. Entonces la humanidad Então a humanidade ha recuperado recuperou con la cruz de Cristo com a cruz de Cristo un sentido de honra sentido de honra que perdió en el árbol del que conocimiento. perdeu na árvore do conhecimento. ¿Cuántos están entendiendo? Quantos estão entendendo? Entonces, Então, las familias que vivían en las simbologías y sombras de la ley, as famílias que viviam nas simbologias e sombras da lei, ellos comían maná del cielo, eles comiam maná do céu, andaban en el desierto andavam no deserto y Dios le proveía maná e Deus provia a eles o maná. y ellos comían maná E eles comiam maná. y ellos comían codornices, E eles comiam codornizes. iban en el desierto E eles iam aí no deserto. y Dios le daba maná E Deus mandava maná. y Dios le daba E codornices. Deus mandava codornizes. Cuando viene Jesucristo Quando vem Cristo, a la cruz, a cruz, Él dice, ele disse: mi carne a minha carne es verdadera comida, é a verdadeira comida. mi sangre Meu sangue es verdadera é a bebida. verdadeira bebida. Yo soy el pan que descendió Eu del sou cielo. o pão que desceu do céu. No les dio Moisés el verdadero pan. Jesús dice, no les dio Moisés el verdadero pan. Jesus disse: Moisés não deu a vocês o pão verdadeiro. Yo soy el verdadero Eu pan, sou o verdadeiro el pão. que descendió del cielo. Aquele que desceu do céu. Eso significa E isso significa que usted no come más maná, que vocês não comem mais maná. usted no come más codornices. Vocês não comem mais Lo que codornas. usted come es Cristo, Mas você come Cristo. porque esa es verdadera comida. Cristo é a verdadeira comida. Esa es la verdadera bebida. Essa é a verdadeira bebida. ¿Se está entendiendo? Estão entendendo? Entonces vea usted, antes de este árbol Então vamos ver. Antes desta árvore había eternidad. havia eternidade. Dios creó al ser humano Deus criou o ser humano. y ahí andaba el ser humano en el huerto E aí o ser humano andava pelo jardim y tenía comunión con Dios. e tinha comunhão com Deus. Esa comunión era mediante honra. Essa comunhão era mediante honra. Cuando no hubo honra, Quando não houve honra, entonces se perdió la comunión. então se perdeu a comunhão. Vea usted esto.
Presta atenção nisso. El gobierno, O governo, Dios se lo dio a Adán y a Eva Deus deu para Adão e Eva sobre toda la tierra. sobre toda a terra. Sojuzgar la tierra, Eles subjugaram a terra, señorear la tierra, senhoreavam a terra, multiplicados sobre ella. multiplicaram sobre ela. Señoree sobre los peces del mar, Deus disse: sejam senhores dos peixes do mar, todo lo que tiene que ver con aguas. tudo que tiver que ver com as águas. Señoree sobre las aves en los cielos, Sejam senhores das aves dos céus, todo lo que tiene que ver con aire. tudo que tiver a ver com o ar. Y señoree sobre todo lo que se mueve en la tierra, E senhorie tudo que está semeado na terra. todo lo que tiene que ver con tierra, Tudo que tiver a ver com a terra. aire, Ar, tierra terra y agua. e água. Dimensiones Dimensões que estaban bajo el gobierno de Adán. que estavam debaixo do governo de Adão. Adán gobernaba. Adão governava. Por eso cuando viene Jesús Por isso, quando vem Jesus a manifestar la cruz, para manifestar a cruz, Él camina sobre las aguas ele caminha sobre as águas. y la gente queda sorprendida E as pessoas se surpreendiam, porque la gente no entendía porque as pessoas não entendiam que Jesús estaba recuperando que Jesus estava recuperando el señorío o senhorio que había perdido Adán que Adão tinha perdido antes del árbol del conocimiento. antes da árvore do conhecimento. Entonces vea usted, Então, veja Dios, bem, Dios hablaba, Deus falava, Adán recibía Adão recebia y obedecía. e obedecia. Eso le daba gobierno. E isso dava a ele o governo. El que no posee una naturaleza de honra no tiene gobierno. Aquele que não possui uma natureza de honra não tem governo. Porque la honra es lo que le da gobierno a Adán. Porque a honra é o que dava o governo a Adão. Cuando Adán y Eva deshonraron, Quando Adão e Eva desonraram, perdieron el gobierno. perderam o governo. Ahora la muerte Agora a morte comenzó a gobernar começou a governar a toda la humanidad a toda a humanidade después del árbol del conocimiento. depois da árvore do conhecimento. La deshonra más actual que posee los congregantes A desonra mais atual que os que congregam possuem es el libre albedrío. é o livre arbítrio. El libre albedrío O livre arbítrio hace que nosotros pensemos ele faz com que nós pensemos que podemos tomar nuestras propias decisiones que somos capazes de tomar nossas próprias decisões y no que Dios ya las tomó por nosotros. e não que Deus já tomou por nós. La Biblia dice, A Bíblia diz: fuimos creados en Cristo Jesús fomos criados em Cristo Jesus para las buenas obras para as boas obras que Él preparó de antemano que Ele preparou de antemão para que andemos en ellas. para que andemos nela. Usted fue creado Você foi criado para andar en las obras para andar nas obras que Dios ya preparó para usted. que Deus já preparou para você. Usted no puede tomar decisiones Você não pode tomar decisões separados de Dios. separadas de Deus. Jesucristo dijo, Jesus Cristo disse: separados de mí nada podéis hacer. sem mim nada podeis fazer. Amén. Amém? Entonces ahí estaba la humanidad Então aí estava a humanidade gobernando governando en comunión em comunhão, de espíritu a espíritu, de espírito a espírito, el espíritu del Padre o espírito do Pai conectado al espíritu del Hijo, conectado com o espírito do Filho, Adán y Dios. Adão e Deus. Dios hace a Eva Deus faz então a Eva y ahí había una comunión e aí havia uma comunhão hasta que se manifestó la deshonra. até que se manifestou a desonra.
Y cuando se manifestó la deshonra, E quando a desonra se manifestou, se perdió el gobierno se perdeu o governo y se perdió la comunión. e se perdeu a comunhão. Ahora Dios ya no podía hablar de espíritu a espíritu. Agora Deus já não podia mais falar de espírito a espírito. Entonces se inventó el idioma, Então se inventou o idioma. porque ahora Dios tenía que hablar a través del idioma. Porque agora Deus tinha que falar através de um idioma. Adán, antes del árbol, Adão, antes da árvore, escuchaba a Dios en su espíritu. escutava Deus no seu espírito. Él no necesitaba un idioma, Ele não precisava de um idioma. era de espíritu a espíritu. Era de espírito para espírito. Pero después que comió del árbol, Mas depois que ele comeu da árvore, ahora Adán agora Adão ya no podía escuchar de espíritu a espíritu. já não podia mais escutar de espírito a espírito. Entonces tenía que escuchar a través de un idioma. Então ele precisava ouvir através de um idioma. Vea usted esto. Presta atenção nisso. La Biblia dice que Dios es omnisciente A Bíblia diz que Deus é onisciente. y dice que Dios es omnipresente. E diz que Deus é onipresente. Dios sabe todas las cosas Deus sabe todas as coisas. y Dios está en todos lados. E Deus está em todos os lados. ¿Comprende? Compreendem? Amén. Amém. ¿Por qué es que Dios preguntó en el huerto? Por que Deus perguntou lá no jardim? ¿Dónde estás tú, Adán? Onde é que você está, Adão? Si Él sabe todas las cosas Se ele sabe todas as coisas, y si Él está en todos lados, e se ele está em todos os lugares, ¿qué pasó con Dios y Adán? o que aconteceu ali com Deus e Adão? Ya no estaban en el mismo espíritu, Já não estavam no mesmo espírito? ya no estaban en comunión. Já não estavam em comunhão? Dios buscaba a Adán en su espíritu Deus buscava Adão no seu espírito. y Adán se había salido E Adão tinha saído de la comunión. da comunhão. Dios se miraba a sí mismo Deus olhava para ele mesmo y decía, ¿dónde estás, Adán? e dizia: onde está Adão? Entonces, Então, cuando se encuentra, quando eles se encontram, Adán dice algo tan fuerte. Adão disse algo tão forte: Oí tu voz ouvi tua voz en el huerto no jardim y tuve miedo. e tive medo. Adán, Adão, ayer estábamos hablando de espíritu a espíritu. ontem nós estávamos falando de espírito para espírito. ¿Y por qué hoy tienes miedo? E por que que hoje você está com medo? Vuelva ahí, vuelva. Volta, volta, ainda não terminou. Se me escapa el árbol de la vida. A árvore da vida está escapando. ¿Cómo es que ayer hablamos cara a cara y no tenías miedo? E como é que ontem nós falamos face a face e você não tinha medo? ¿Qué te pasó, Adán? O que aconteceu com você, Adão? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Por acaso você comeu da árvore que eu te disse que não comesse? ¿Por qué no podemos tener comunión? Por que nós não estamos tendo comunhão? Antes escuchaba mi voz en tu espíritu Antes você ouvia minha voz no teu espírito. y ahora la estás escuchando desde afuera. E agora você está escutando desde o lado de fora. Por eso es que te da temor. Por isso que você está com medo. Porque la voz de Dios Porque a voz de Deus habla de espíritu a espíritu. fala de espírito a espírito. La voz de Dios no está fuera de la iglesia, A voz de Deus não está fora da igreja, está dentro. está dentro. Adán perdió la voz de Dios Adão perdeu a voz de Deus porque comió del árbol porque comeu da árvore y rompió la comunión. e quebrou a comunhão.
Porque esa comunión era sostenida por honra. Porque essa comunhão era sustentada pela honra. Dios creó a su Hijo Deus criou o seu filho para tener comunión mediante la honra. para ter comunhão mediante a honra. Por eso cada vez que manifestamos honra, Por isso que cada vez que nós manifestamos honra, se conmueve el corazón de Dios. o coração de Deus se comove. El Espíritu de Dios se O conmueve. Espírito de Deus se comove. Y no es una conmoción emocional, E não é uma comoção emocional, sino que es algo del Espíritu. mas é algo do Espírito. Porque Él se identifica Porque ele se identifica con la naturaleza de Cristo, com a natureza de Cristo, que es la naturaleza de honra. que é a natureza da honra. Dios dijo, este es mi Hijo amado. Deus disse: esse é o meu filho amado. En Él tengo complacencia. Nele eu tenho prazer. Ese es el Hijo de honra. Esse é o filho da honra. Entonces Dios comienza a hacer diferencia en la humanidad. Então Deus começa a fazer diferença na humanidade. Toma la ofrenda de Abel Pega a oferta de Abel y desprecia la ofrenda de Caín. e despreza a oferta de Caim. Toma la ofrenda de la viuda Toma a oferta da viúva y desprecia la ofrenda de los que daban lo que les sobraba. e despreza a oferta daqueles que davam do que sobrava. Toma la ofrenda de Cornelio Toma a oferta de Cornélio y desprecia las ofrendas de los judíos. e despreza as ofertas dos judeus. Dios empieza a seleccionar Deus começa então a selecionar lo que tenía naturaleza de honra os que tinham a natureza da honra y lo que solamente era cumplimiento de la ley. e aqueles que só cumpriam a lei. Porque muchos cumplían la ley, Porque muitos cumpriam a lei, pero no tenían naturaleza de honra. mas não tinham natureza de honra. Entonces vino el joven rico Então veio o jovem rico y le dice a Jesús, e ele disse para Jesus: ¿qué hago para heredar vida O eterna? que eu faço para herdar a vida eterna? ¿Los mandamientos conoces? Os mandamentos você já conhece? Sí, los conozco. Sim, conheço. Y los cumplí todos. E eu cumpri todos eles. Escuche eso. Escutem isso. No me falta ni un mandamiento para cumplir. E não falta para mim nenhum mandamento para eu cumprir. Todos los cumplí. Todos eles eu cumpri. Jesucristo dijo esto. E Jesus Cristo disse isso. Una cosa te falta. Falta para você uma coisa. Vende todo lo que tienes. Vende tudo que tem, Dáselo a los pobres. dá para os pobres Y luego ven y sígueme. e então venha e siga-me. Un hombre, Um homem, un joven um jovem que había cumplido toda la ley, que tinha cumprido toda a lei, pero no tenía honra. mas não tinha honra. No entendió la honra. Não entendeu a honra. Se puso triste E então ele ficou triste, porque amaba mucho lo que tenía. porque ele amava muito tudo que ele tinha. El joven rico no tenía problemas con cumplir la ley, Aquele jovem rico não tinha nenhum problema em cumprir a lei, pero no tenía naturaleza de honra. mas ele não tinha a natureza da honra. Hay muchos religiosos en la actualidad E existem muitos religiosos na atualidade que no tienen problemas con la ley, que não têm problemas com a lei, pero no conocen la honra. mas não conhecem a honra. Entonces, diezmo porque es una ley, Então, entrega o dízimo porque é uma lei, ofrendo porque es una ley, ofertam porque é uma lei, traigo primicias porque es una ley. trago as primícias porque está na lei. No tienen problemas con cumplir una ley, Não tem problemas em cumprir uma lei, pero la honra mas a honra está por encima de un cumplimiento. está sobre o cumprimento. Jesús lo vio al joven rico Jesus viu o jovem e disse, y él entendió ele entendeu que aunque cumplía toda la ley, que ainda que ele cumprisse toda a lei, no entendía honra. ele não entendia sobre honra.
no sabía lo que era obediencia. Ele não sabia o que era obediência. Él amaba mucho lo que poseía. Ele amava muito tudo que ele tinha. Hay mucha gente en este lugar E tem muita gente nesse lugar que cumple muchas leyes, que cumpre muito bem as leis, pero ama más lo que posee mas ama mais o que possui que obedecer a Dios. que o obedecer a Deus. Entonces, cuando Dios nos habla, Então, quando Deus nos fala, se nos hace difícil sentimos que é muito difícil entender lo que es honra, entender o que é honra, porque la honra es espiritual, porque a honra é espiritual, no es emocional. não é emocional. Y el problema del joven rico E o problema do jovem rico era que emocionalmente era que emocionalmente él amaba lo que poseía. ele amava o que possuía. Usted y yo Você e eu nunca vamos a poder honrar nunca poderemos honrar emocionalmente. emocionalmente. La honra es del espíritu. A honra é do Espírito. Venga para acá el árbol del conocimiento. Vem cá, a árvore do conhecimento. Estaba la humanidad en comunión con Dios. Então estava aqui a humanidade em comunhão com Deus. El hombre no conocía muerte. O homem não conhecia a morte. La muerte se estableció después de la desobediencia. A morte se estabeleceu depois da obediência, Entonces, da desobediência. El primer periodo de la humanidad Então, no primeiro período da humanidade, era eternidad. era eternidade. El hombre vivía la eternidad. O homem vivia na eternidade. Cara a cara con Dios. Cara a cara com Deus, Escuchaba. escutava, Había comunión. tinha comunhão, Había gobierno. havia governo, No había enfermedad. não tinha doenças, No habían dolencias. não tinha dores, No tenían problemas de salud. não tinham problemas de saúde. Porque había eternidad. Porque Había eternidad. havia eternidade, Había gloria. havia glória, Había comunión. havia comunhão. Cuando ellos desobedecen, Quando eles desobedecem, toda la humanidad toda a humanidade entró en un entrou periodo em um período de pecado. de pecado. En este periodo de pecado E nesse período de pecado se manifestó la muerte. se manifestou a morte. Antes del árbol, Antes da árvore, el hombre no conocía la muerte. o homem não conhecia a morte. Después del árbol, Depois da árvore, el hombre comenzó a morir. o homem começou a morrer. Dios le dijo, Deus lhe disse: ahora maldita será la tierra agora maldita será a terra por tu causa. por tua causa. Le habló a la mujer, dolores de preñeces. E disse para as mulheres: vão ter dores de parto. Y Dios dijo, voy a poner una enemistad E Deus disse: vou colocar inimizade entre la simiente de la mujer entre a semente da mulher y la simiente de la serpiente. e a semente da serpente. Habrá una guerra. Haverá uma guerra. Después del árbol del conocimiento Depois da árvore do conhecimento, se desató una guerra de simientes. se desatou uma guerra de sementes. Cuando Caín mata a Abel, Quando Caim mata Abel, no es porque solamente estuviera enojado, não é só porque ele estava chateado. era una guerra de simientes. Era uma guerra de sementes. Por eso Dios le dice, Por isso Deus lhe disse: Caín, Caim, ¿dónde está tu hermano Abel? onde está o seu irmão Abel? Y Caín dice, E Caim disse: yo no soy guarda de mi hermano. eu não sou o guarda do meu irmão. Y Dios le dice a Caín, E Deus disse a Caim: ¿por qué la sangre de tu hermano porque o sangue do teu irmão está delante de mi trono está diante do meu trono, reclamando justicia? reclamando justiça. Escuche eso, Abel estaba muerto, Vejam isso, Abel já estava morto. pero Dios dice, Mas Deus disse: la sangre de tu hermano muerto o sangue do teu irmão morto está hablando conmigo está falando comigo y está reclamando justicia. e está reclamando justiça. ¿Sabe lo que significa eso? Sabem o que significa isso? Cuando dice la sangre de tu hermano habla,
Quando ele diz que o sangue do teu irmão fala, La traducción hebrea a tradução hebreia es los hijos no nacidos. diz que são os filhos não nascidos. Lo que Dios le estaba diciendo a Caín, O que Deus estava dizendo para Caim, mataste a Abel você matou Abel y Abel tenía una simiente, e Abel tinha uma semente, la simiente de la mujer. a semente da mulher. Ahora todos los hijos Agora todos os filhos que estaban en los lomos de Abel que estavam nos lombos de Abel están hablando conmigo estão falando comigo y están reclamando e justicia. estão reclamando justiça. Dios le dice a Caín, Deus disse a Caim, los hijos no nacidos de Abel os filhos não nascidos de Abel están reclamando justicia. estão reclamando justiça. Por eso el apóstol Pablo más adelante Por isso o apóstolo Paulo mais adiante dice que usted y yo diz que você e eu tenemos una sangre temos um sangue que habla mejor que la de Abel. que fala melhor que o de Abel. Porque la sangre de Cristo Porque o sangue de Cristo tiene la voz de la iglesia. tem a voz da igreja. Y la voz de la E iglesia a voz da igreja son todos los hijos de Dios são todos os filhos de Deus que nacieron por el poder de su que sangre. nasceram pelo poder do seu sangue. Quiero que hable con su hermano Eu quero que você diga ao seu irmão, y dígale esto. Cuando fue derramada la sangre de Cristo, diga-lhe, quando foi derramado o sangue de Cristo, nosotros estábamos hablando al Padre. nós estávamos falando com o Pai. No solo la generación pasada, Não só a geração passada, sino esta generación presente mas também essa geração y presente. también la generación E futura. também a geração futura. Todos los hijos nacidos de la sangre de Cristo. Todos os filhos nascidos pelo sangue de Cristo. Aleluya. Aleluia. Entonces vea usted Então veja você, una guerra de simientes. uma guerra de sementes. Caín mata a Abel. Caim mata Y Abel. eso sigue y viene sobre toda la humanidad con maldición. Isso segue e vem sobre toda a humanidade como maldição. Hasta que aparece Jesús. Até que aparece Jesus. Y Jesús dice, E Jesus diz: yo soy el camino. Eu sou o caminho. Y yo soy la verdad. E eu sou a verdade. Y yo soy la vida. E eu sou a vida. Nadie va al Padre Ninguém vai ao Pai si no es por mí. se não for por mim. Yo sé que usted ha escuchado mucho eso. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes. Pero ¿sabe lo que sucedió cuando Adán comió de este árbol? Mas sabem o que aconteceu quando Adão comeu dessa árvore? Dios dijo esto. Deus disse isso. El hombre ahora es como uno de nosotros. O homem agora é como um de nós. Ya conoce el bien y conoce el mal. Já conhece o bem e conhece o mal. Seguramente va a querer tomar del árbol de la vida. Com certeza, ele agora vai querer comer a árvore da vida. Porque el árbol también está en el mismo huerto. Porque a árvore também está no mesmo jardim. Entonces Dios dijo, Então Deus disse: voy a poner querubines eu vou colocar querubins con espada de fuego com espadas de fogo que guarden el camino que guardem o caminho al árbol de la vida. que dá a árvore da vida. Y cuando viene Jesús, E quando vem Jesus, Él dice, ele disse: hey, Ei, yo soy el camino, eu sou o caminho, yo soy la verdad eu sou a y verdade yo soy la vida. e eu sou a vida. ¿Sabe qué significa eso? Sabem o que significa isso? La única manera A única maneira de llegar al árbol de la de vida chegar até a árvore da vida era por medio de la muerte. era por meio da morte. Cuando Adán estaba en el huerto Quando Adão estava no jardim y quería acercarse al árbol de la vida, e ele queria se achegar à árvore da vida, la espada de los querubines a espada dos querubins tenía fuego envolvente tinha fogo envolvendo para matarlo a Adán. para matar Adão. Porque la única manera Porque a única maneira de llegar al árbol de la vida de chegar até a árvore da vida era mediante la muerte. era mediante a morte.
y Adán no quiso morir. E Adão não quis morrer. Adán veía a los querubines, Adão via os querubins, veía el fuego, via o fogo, veía la espada via a espada, y no se animaba. e ele não se atreveu. Entonces toda la humanidad Então toda a humanidade estaba siendo maldecida, estava sendo maldita, estaba siendo enfermada, estava ficando doente, estaba en idolatría, estavam em idolatria, estaba en pecado. estavam em pecado. Y el hijo E o filho le dijo al padre, disse ao pai: yo voy eu vou y yo muero. e eu morro, Que los querubines me ejecuten a mí, que os querubins me matem a mim, pero el camino va a estar abierto. mas o caminho vai estar aberto. Entonces él se para Então ele separa y dice, e diz: yo soy el camino, eu sou o caminho, y yo soy la verdad, e eu sou a verdade, y yo soy la vida. e eu sou a vida. La única manera A única forma de llegar al árbol de la vida de chegar até a árvore da vida fue mediante la muerte. foi diante da morte. Por eso el apóstol Pablo Por isso, o apóstolo Paulo dice esto, diz isso, que tenemos un Nuevo Testamento que nós temos um novo testamento que se confirma que se confirma con la muerte del testador. com a morte do testador. Porque ese testamento no está vigente Porque esse testamento não está vigente entre tanto que el testador vive. enquanto o testador estiver vivo. Eso significa E isso significa que desde el árbol del conocimiento que desde a árvore do conhecimento hasta la cruz de Cristo, até a cruz de Cristo, todo es Viejo Testamento. tudo é Velho Testamento. Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4, Mateo 5. Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, Mateus 4, Mateus 5. No es Nuevo Testamento. Não é Novo Testamento. El Nuevo Testamento O Novo Testamento comienza começa cuando muere el testador. quando morre o testador. Entonces, Então, muchas sombras proféticas, muitas obras proféticas, sombras proféticas, perdão. simbologías proféticas Muitas simbologias proféticas fueron manifestadas foram manifestas en la vida de Jesús na vida de Jesus antes de la cruz antes da cruz y sigue siendo Y viejo con- pacto, e continua sendo o velho pacto. porque el nuevo pacto Porque o novo pacto es confirmado é confirmar con la muerte com a morte del testador, do testador. porque no existe nuevo pacto Porque não existe um novo pacto entre tanto que el testador enquanto o testador está vivo. está vivo. ¿Cuántos saben que eso está en la Biblia? Quantos sabem que isso está na Bíblia? ¿Usted puede confirmar eso? Você pode confirmar isso. No hemos leído todavía la Biblia, Nós ainda não lemos a Bíblia, pero desde que comencé a hablar, mas desde que eu comecei a falar, le estoy hablando cosas que están escritas. eu estou falando coisas que estão escritas. Amém? El segundo periodo de la humanidad No segundo período da humanidade, fue desde el árbol del conocimiento foi desde a árvore do conhecimento hasta la cruz de Cristo. até a cruz de Cristo. Todo lo que usted ve en la Biblia, Tudo que você vê na Bíblia, entre la cruz y el árbol, entre a cruz e a árvore, es una simbología profética é uma simbologia profética de lo que hemos recibido daquilo que nós recebemos en Cristo. em Cristo. Mañana vamos a estar con los líderes Amanhã nós vamos estar com os líderes. y yo mañana quiero hablar acerca de la oración. E eu amanhã quero falar sobre a oração. Y parece un tema muy rudimentario, E parece um tema muito rudimentar, muy común, muito comum. pero quiero decirle algo con respecto a esto. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês em relação a isso. El 95% de las oraciones
95% das orações que está haciendo la iglesia que a igreja está fazendo están antes de la cruz. estão antes da cruz. Señor, bendíceme. Senhor, abençoa-me. Y la Biblia dice E a Bíblia diz que usted fue bendecido que você foi abençoado con toda bendición com espiritual toda bênção espiritual en los lugares nos celestiales lugares celestiais en Cristo Jesús. em Cristo Jesus. Entonces, cuando yo estoy orando, Então, quando eu estou orando, Señor, bendíceme, Senhor, me abençoa. yo tengo una oración Eu tenho uma oração de una vida antes de la cruz. de uma vida antes da cruz, Porque si yo tengo una vida porque se eu tenho uma vida después de la cruz, depois da cruz, entonces entiendo que soy bendecido. então eu já entendo que eu sou abençoado. Muchas cosas que nosotros pedimos en oración Muitas coisas que nós pedimos em oração ya fueron provistas por la cruz de Cristo. já foram provistas pela cruz de Cristo. Entonces tenemos que aprender a orar. Então precisamos aprender a orar. Lo invito para mañana. E eu te convido para amanhã. Ya voy a terminar con esto. Eu já vou terminar aqui com Venga isso. para acá. Vem para cá. El árbol de la vida se quiere ir. A árvore da vida quer fugir. Usted es la iglesia Você é a igreja. y usted está establecido E você está estabelecida después de la cruz. depois da cruz. Antes del árbol del conocimiento, Antes da árvore do conhecimento, Dios le dio a Adán Deus deu a Adão una mujer. uma mulher. Fue Eva, Foi Eva, su esposa. sua esposa. Pero Adán Mas Adão deshonró a Dios desonrou a Deus al escuchar la voz de su mujer. ao escutar a voz de sua mulher. Y Dios dijo esto: E Deus disse isso: por cuanto oíste la voz de tu mujer porque você ouviu a voz da sua mulher para obedecerla, para obedecê-la, maldita será la tierra por tu causa. maldita será a terra por tua causa. El problema de Dios no era con Eva. O problema de Deus não era com Eva. Dios no tenía problemas con Eva, Deus não tinha problemas com Eva. pero Dios tenía problema con el mensaje que Eva tenía. Mas Deus tinha problemas com a mensagem que Eva transmitia. Porque el mensaje que Eva poseía Porque a mensagem que Eva possuía, lo había puesto la serpiente. quem colocou nela foi a serpente. Entonces el problema de Dios no era con Eva, Então o problema de Deus não era com Eva, era con el mensaje que ella poseía. era com a mensagem que estava nela. Y Dios le dice a Adán: oíste a tu mujer para obedecerla. E Deus lhe disse a Adão: você ouviu a sua mulher para obedecê-la Y pecaste. e pecaste. Deshonró a Dios Desonrou a Deus para honrar a su mujer. para honrar a sua mulher. Por eso Jesucristo dijo: Por isso Jesus Cristo disse: yo vine a traer división a esta tierra. eu vim para trazer divisão a essa terra. Y los enemigos del hombre E os inimigos do homem serán los de su propia casa. serão os da sua própria casa. ¿Cuántos han leído eso? Quantos já leram isso? Algunos me miran como que estoy hablando herejías. Alguns estão me olhando como se eu estivesse falando heresia. Lea la Biblia y se le va a pasar. Leia a Bíblia e isso vai passar. Entonces, él dice: yo vine a traer fuego, Então ele disse: eu vim para trazer fogo. vine a traer juicio, Eu vim para trazer juízo. vine a poner la suegra contra la nuegra. Eu vim para colocar a sogra contra a nora. Mire, eso es bíblico. Isso é bíblico.
Jesucristo lo dijo. Jesus Cristo foi quem disse. Ahora, ¿por qué es que Él dice eso? Mas por que ele disse isso? Porque llega un momento Porque chega um momento donde usted tiene que escuchar la voz de Dios onde você tem que ouvir a voz de Deus y tiene que obedecerla, e tem que obedecer, a pesar apesar de un montón de cosas que sucedan de alrededor suyo. montão de coisas que acontecem ao seu redor. Si Adán hubiera obedecido la voz de Dios, Se Adão houvesse obedecido a voz de Deus, Adán hubiera salvado a su esposa. Adão tinha salvado a sua esposa. Entonces, Então, Dios durmió a Adán, Deus colocou Adão para dormir, tomó un hueso de su costado, pegou um osso aqui da sua costela, según lo que cuentan las historias, segundo conta as histórias, hizo una mujer fez uma mulher y se la dio a Adán. e deu para Adão. Y Dios dijo, E Deus disse: después del árbol del conocimiento depois da árvore do conhecimento, van a venir las simientes, vão vir as sementes, la de la serpiente y la de la mujer, a da serpente e a da mulher, y van a llegar e vão chegar por todas las generaciones por todas as gerações, hasta María y José. até Maria e José. Y acá están María y José, E aqui está Maria e José. y Dios dice a María, E Deus disse a Maria: tengo un plan, eu tenho um plano. voy a hacer nacer al Salvador. Eu vou fazer nascer o Salvador. Y María dice, yo no conozco E hombre. Maria disse: eu não conheço o homem. Y Dios dice, ¿y cuál es el problema? E Deus disse: e qual é o problema? Porque esto es el fruto de una simiente. Porque isso é o fruto de uma semente. No era el fruto de un espermatozoide. Não era o fruto de um espermatozoide. Era el fruto de una palabra Era o fruto de uma palavra que Dios había confirmado a Abraham, que Deus havia confirmado a Adão. había confirmado a Isaac Havia confirmado a Isaac. y había confirmado a Jacob. E havia confirmado a Jacó. Y ahora estaba manifestándose sobre María. E agora estava se manifestando sobre Maria. Entonces Dios dice, Então Deus disse: lo único que necesito o único que eu preciso, a única Es que- coisa que eu preciso es que la sombra del Altísimo é que a sombra do Altíssimo pueda venir sobre ti venha sobre ti y pueda engendrarte. e possa gerar. Y lo que van a hacer E o que vai nascer será un ser santo, será um ser santo, el Salvador del mundo. o Salvador do mundo. Ahora, este Salvador del mundo Agora, esse Salvador do mundo no se va a poder casar. não vai poder se casar. Entonces Jesús dice, Então Jesus disse: las zorras tienen sus guaridas, os pássaros têm o seu ninho, las aves tienen sus nidos, as aves têm seus ninhos, las zorras tienen sus guaridas, sus cuevas, os lobinhos têm seus covis, y el Hijo del Hombre e o Filho do Homem no tiene dónde reposar su não tem cabeza. onde colocar a sua cabeça. Cuando Él está hablando de eso, Quando ele está falando isso, está hablando de una reproducción está falando de uma reprodução física. física. El pajarito y la pajarita se reproducen. O passarinho e a passarinha se reproduzem. Los zorritos y las zorritas se reproducen. Os lobinhos e as lobinhas se reproduzem. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Eu não tenho onde encostar minha cabeça. Él no estaba hablando de una casa. Ele não estava falando de uma casa. Él estaba hablando de un matrimonio. Ele estava falando de um casamento. ¿Sabe por qué Dios hizo eso? E sabem por que Deus fez isso? Porque venía la cruz. Porque vinha a cruz. Y Jesús dijo, E Jesus disse: así como estuvo Jonás assim como esteve Jonas 3 días 3 dias en el vientre de pez, no ventre do peixe, el Hijo del o Hombre Filho do Homem va a estar 3 días vai estar 3 dias en el vientre de la tierra. no ventre da terra.
Porque Dios Porque Deus volvió la historia a cero. voltou a história ao zero. Y así como durmió Adán E assim como Adão dormiu y sacó a Eva, e tirou Eva, entonces Dios durmió al postrer Adán então Deus fez dormir ao Adão posterior y sacó de su costado e tirou aqui dos lados dele a la iglesia. a igreja. Y la iglesia es la esposa del Cordero. E a igreja é a esposa do Cordeiro. Aleluya. Glória a Deus. Por eso Por es isso que Jesús no podía casarse. que Jesus não podia se casar. Porque la esposa de Jesús es la iglesia. Porque a esposa de Jesus é a igreja. Aleluia. Usted está posicionado Você está posicionado después de la muerte. depois da morte. Por eso dice el apóstol Pablo, Por isso o apóstolo Paulo diz: fue hecho el primer Adán, foi feito o primeiro Adão, alma viviente, alma vivente, y el postrer Adán, e o Adão posterior, espíritu vivificante. espírito vivificante. El apóstol dice esto, O apóstolo disse isso. si el Espíritu de Dios Se o Espírito de Deus mora en vosotros, mora em vós, el mismo Espíritu o mesmo Espírito que resucitó a Jesús de entre los muertos, que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos, nos vivificará nos vivificará nuestros cuerpos mortales. nossos corpos mortais. El mismo Espíritu O mesmo Espírito nos vivificará nos vivificará nuestros cuerpos mortales. nossos corpos mortais. El que levantó a Jesús entre los muertos, Aquele que levantou a Jesus dentre os mortos, a usted y a mí nos da vida. vai levantar a você e a mim, vai dar vida. Porque el postrer Adán Porque o Adão posterior es espíritu é vivificante. espírito vivificante. Cristo en nosotros Cristo em nós es la esperanza de é gloria. a esperança de glória. El espíritu vivificante É o espírito vivificante para esta generación. para essa geração. Dele un aplauso al Pode dar Señor. um aplauso ao Senhor. Amén. Amén. ¿Cuántos pudieron comprender? Quantos compreenderam? Entonces, cada vez que yo a usted le hable antes y después de la cruz, Então, cada vez que eu falar com vocês sobre antes e depois da cruz, antes o después del árbol o del pecado, antes ou depois da árvore ou do pecado, usted tiene que ubicarse como una generación você precisa se localizar como uma geração que vive después de la cruz. que vive depois da cruz. Usted fue justificado Você foi justificado, porque la Biblia dice, porque a Bíblia diz: a los que antes conoció, aqueles que antes conheceu, a estos a estes justificó, justificou, a estos a estes glorificó, edificou, glorificó, glorificou, a estos a estes también llamó. também chamou. Antes los conoció, Antes os conheceu, antes los justificó, antes os justificou, antes los llamó, antes os chamou, antes los glorificó. antes os glorificou. Si usted tiene un pensamiento Se você tem um pensamento de que usted no está justificado, de que você não está justificado, es porque usted vive antes de la cruz. é porque você vive antes da cruz. Porque si usted vive después de la cruz, Porque se você vive depois da cruz, el sacrificio de Cristo te ha justificado. o sacrifício de Cristo já te justificou. Yo escucho en la radio, en la televisión, en internet, Eu escuto na rádio, na televisão, na internet,
Los edificadores de la iglesia Os edificadores da igreja están trabajando estão trabalhando con material com material antes de la cruz de Cristo. antes da cruz de Cristo. Están edificando en la gente Estão edificando as pessoas como si la cruz no hubiera bastado. como se a cruz não tivesse sido suficiente, Como si le faltara algo al sacrificio. como se ainda faltasse alguma coisa no sacrifício, Porque no han entendido porque ainda não entenderam que somos una generación que somos uma geração que vive que vive después de la cruz depois da cruz, en un sacrificio completo. em um sacrifício completo. Jesús dijo, Jesus disse, cuando estaba a punto de morir, quando estava a ponto de morrer, el precio o preço ha sido pagado. já foi pago. La deuda fue cancelada. A dívida foi cancelada. Yo no le debo nada a Dios. Eu não devo nada a Deus. Usted tampoco. Você também não. Porque Cristo pagó todo el precio. Porque Cristo pagou todo o preço. Dios no es un juez Deus não é um juiz que te esté buscando que está te procurando para castigarte. para te castigar. Porque el castigo de Dios Porque o castigo de Deus ya vino sobre la vida de su Hijo, já veio sobre a vida do seu filho, que es Jesucristo. que é Jesus Cristo. Isaías dice, Isaías diz: el castigo de nuestra paz o castigo da minha paz fue sobre Él. foi sobre ele. Dios no quiere castigarte. Deus não quer te castigar. Dios te quiere reconciliar. Deus quer te reconciliar. Porque para eso pagó el precio el Hijo. Porque para isso o filho pagou o preço. No vivas más antes de la cruz. Não vivas mais antes da cruz. Tu identidad tiene que cambiar. Tua identidade precisa mudar. Tu lenguaje tiene que cambiar. Sua linguagem precisa mudar. Tu oración tiene que cambiar. Sua oração tem que mudar. Tu identidad tiene que cambiar. Sua identidade tem que mudar. Somos la iglesia, Somos a igreja, la esposa del Cordero. a esposa do Cordeiro. Y Él es la cabeza E Ele é a cabeça de este cuerpo glorioso. deste corpo glorioso. Dale un aplauso al Señor. Dá um Apóstol. aplauso para o Senhor. Glória a Deus.